Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus estamos de volta e é bom a gente iniciar pensando na palavra, meditando na palavra e tentando de alguma forma entender o que Deus viu em você, o que Deus viu em mim, o que Deus vê em nós. Pois é, dizem que a ingratidão tira a afeição, mas dizem também que o amor encobre o defeito, o pecado. Deus é amor, essencialmente amor, amoroso, e é por isso que Ele ama você, é por isso que Ele ama a nós. E nós vamos entender lendo a palavra. Nosso texto hoje, Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 11. Nós vamos meditar nesta palavra maravilhosa, 11, 27 até o 32. Glorificado seja o Senhor. Lucas 11, 27 a 32. Aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam. E, ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Existe, meus amados irmãos, uma condição para a gente entender uma espécie de esforço do reino tenebroso para desviar a atenção das pessoas, para mudar a realidade das coisas, transtornar a revelação de Deus e criar o mal. Quando o Senhor Jesus nasceu, o propósito de Satanás foi matar o menino. Por isso, usou a sua astúcia, toda a sua força para inspirar o Herodes. Jesus não podia ser morto naquela forma, ser assassinado, principalmente na infância. Então, os pais foram ordenados a fugir para salvar a criança. O Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu a José, lá no Egito, eles voltaram para a terra de Israel e o menino cresceu como qualquer criança. Com 12 anos, deu uma demonstração que era um menino diferente. Chamou muita atenção. E com a idade adulta, os 30 anos dos judeus,
foi batizado e começou o seu ministério. Quando ele começa a pregar, primeiro ele vai para o deserto fazer uma consagração. E lá o Satanás tenta dissuadi-lo da missão e envolver com outras coisas, com os reinos da terra, com o poder temporal e com milagres grandiosos. Você transforma esses pães em come e você já passou a pronto, já está definido como sendo um ser grande e tudo. Mas Jesus, se fizesse isso, estaria fazendo a vontade do diabo e não de quem o enviou. O diabo perdeu novamente. Agora o Senhor Jesus em plena missão e o diabo trabalhando com previsões. O diabo usa uma pessoa para exaltar o ventre que trouxe o Filho de Deus ao mundo e exaltar os peitos. A multidão se juntou, houve milagres, Jesus ensinou valorosamente e uma mulher no meio da multidão levantou a voz e gritou: bem-aventurado o ventre, bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos que te alimentaram. Jesus cortou: bem-aventurado é quem ouve a palavra, quem guarda a palavra. Lá na frente, o diabo usou uma mulher para encontrar a fonte do Gion. Quem ainda não ouviu esse termo é a fonte da Virgem, lá em Israel. No ano 325, quase 3 séculos depois da morte e ressurreição de Jesus, a Santa Helena, que é a primeira santa da religião católica, foi para a Terra Santa e lá deu gorjetas, comprou informações e voltou com um catálogo de informações a respeito do que tinha acontecido no século I. E inicia uma campanha e termina sendo a arauta da idolatria. Mas, deixando para lá essa parte que todo mundo conhece, o Senhor Jesus, que tinha sido insultado pelos religiosos para fazer um sinal grandioso, naquele que o diabo queria que ele fizesse lá pelo deserto. E ele disse: essa maligna geração pede um sinal e não tem outro senão o sinal do profeta Jonas. Porque Jonas pregou, houve conversão e aqui está quem é maior do que Jonas. Está a superioridade de Cristo. A superioridade de Jesus, maior do que Jonas. Esta geração pede um sinal e não tem outro sinal, senão aquele sinal que foi dado no passado. Também tem outro problema. O Filho do Homem veio pregar a palavra, ensinar, e eles não acreditam. Uma mulher, uma rainha, veio uma viagem gigantesca, uma viagem longínqua, para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão, a superioridade de Jesus, maior do que Salomão. E no capítulo 12 de Mateus, o Senhor Jesus diz que ele é maior do que o templo e é o Senhor do sábado. Portanto, ele é maior do que o templo e maior do que o sábado. A superioridade de Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 6, Jesus diz que é maior do que o templo. E no mesmo capítulo, Mateus 12, 8, Jesus diz que é o Senhor do sábado. A superioridade de Jesus, a grandeza de Jesus, a palavra de Jesus, a verdade de Jesus, não impediu que surgisse a falsidade, a fraude,
a falsa religião, a devoção com ar de malignidade, para separar as pessoas de Deus, para apartar as pessoas da verdade e acreditar em fábulas, acreditar em mistérios, acreditar em histórias que não têm fundamento. Desde o princípio, Satanás lutou contra as pessoas e fizeram isto, como arautos de Satanás, fizeram isto de uma forma tão brutal que a Bíblia Sagrada foi esquecida, ignorada e censurada. Do ano 1229 até 1963, católicos não tinham autoridade para ler a Bíblia ou autorização para ler a Bíblia. E os outros segmentos, protestantes, espíritas e tal, foram perseguidos se usassem a Bíblia. Então, durante o período das trevas, quando jogaram a Bíblia no esquecimento, a mensagem daquela mulher que o diabo usou no auditório de Jesus ganhou força e ganhou orações e ganhou ladainha e ganhou ídolo. Uma das ladainhas inspiradas por Satanás, que iniciou com aquela mulher, foi que a Maria é concebida sem pecado. Porque o diabo é assim, ou ele nega a verdade ou exagera nela. Jesus Cristo foi concebido sem a copulação, sem a cópula, sem o ato sexual. O anjo disse a Maria que ela seria mãe. Ela interrogou como seria porque era virgem. E a resposta angelical é que a virtude do Altíssimo a cobriria e ela conceberia e o santo que nascesse dela seria chamado Filho de Deus. Tudo perfeito e revelado. Esconderam a Bíblia, negaram a Jesus, exaltaram os homens e colocaram em prática a instrução satânica. E no lugar de falar que Jesus foi concebido sem pecado, apareceu a Maria concebida sem pecado. E eu aprendi até a reza. Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quem aprendeu esse tipo de heresia, ou aprende através das Escrituras a combater isto quando é iluminado, ou vai com os outros até o abismo. Então, meus amados, a superioridade de Jesus. Jesus é superior a Abraão. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí só faltaram apedrejar. Aliás, tentaram apedrejar Jesus e ele fugiu. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí quiseram apedrejar Jesus pelas duas razões. Primeiro, ele disse que era antes de Abraão, portanto, mais velho do que Abraão. E disseram, ele está endiabrado, porque não tem nem 50 anos, e diz que viu Abraão. Abraão viu o seu dia e se alegrou. Jesus falando numa linguagem espiritual e eles sem entender. E a outra razão que eles quiseram apedrejar Jesus é porque Jesus disse, eu sou. E eu sou é o nome de Deus revelado a Moisés. Senhor, quando disserem lá no Egito, quem foi que mandou? Quem é o Deus que falou? Diz, eu sou, me enviou a voz. Então, meus amados irmãos, nós precisamos
da graça, da humildade, da compreensão, para nunca fazer a vontade do diabo, até porque ele insiste todos os dias. O diabo insiste todos os dias. Ele tenta carnalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente. O diabo não tem outra função senão a de tentador. Então andemos com Cristo, sigamos a Cristo, olhando para Cristo e lendo, buscando, guardando a sua palavra. Amém? Vamos orar. Orar pelos nossos amados irmãos que estão sofrendo pressões e opressões. Muitos deles não congregam mais. Tem a vasta congregação de Satanás, inimigo de Deus. Porque o Senhor Jesus falou amorosamente da igreja. Eu edificarei a minha igreja. E para que Jesus edificou a igreja? Para você participar. Para a gente participar e não para a gente abandonar. Não para a gente desprezar. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude e vamos seguir a Cristo. Amado Senhor, Pai Santo que estás nos mais altos céus, nós te louvamos. Muito obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado pela salvação, obrigado pela tua bondade, pela tua graça. Deus maravilhoso, abençoa os nossos queridos irmãos, novos irmãos, antigos irmãos, os idosos na tua casa, toda a tua igreja. E os nossos ajudadores, meu Senhor, tu conhece, porque tu é quem inspira, tu é quem dirige, tu é quem orienta, tu é quem ordena, e é por isso que eles estão conosco. Amado Pai, guarda cada um e opera maravilhas em suas vidas e famílias. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e muito bom dia.